Se o seu casamento está por um fio, faça essa oração antes de decidir. Deus ainda pode mudar isso. Não ignore. Se você está pensando em desistir do seu casamento, este vídeo apareceu no momento exato em que você ia tomar a decisão mais perigosa da sua vida. Tem algo acontecendo dentro de você que ninguém está vendo. O cansaço de tentar sozinho, o silêncio dentro de casa, a ansiedade de não saber se ainda existe amor ou só obrigação. Você conversa com todo mundo, mas a verdade é que é com Deus que você desabafa quando ninguém está por perto. E mesmo assim, existe uma pergunta que não sai da sua mente. Ainda dá tempo de salvar isso, ou eu estou lutando por algo que já acabou? Hoje, você vai entender por que essa confusão não é só emocional, por que esse peso não é normal, e qual é o sinal que mostra que o Espírito Santo ainda está agindo onde você acha que tudo morreu. Fica comigo, porque antes de tomar qualquer decisão, existe um passo que muda completamente o que acontece daqui para frente. A dor que ninguém vê. Existe um instante específico em toda crise que não é percebido quando está acontecendo, mas que define o rumo de toda a história. Não é o dia da briga mais forte, não é a discussão que termina com portas batendo. É aquele momento silencioso em que você começa a aceitar a ideia de que desistir talvez seja a única forma de ter paz. Esse pensamento chega como um alívio, quase como se tirar a aliança resolvesse a ansiedade, como se sair daquela casa encerrasse o peso que você carrega no peito todos os dias. E é exatamente aí que mora o perigo, porque decisões tomadas para aliviar a dor do presente têm o poder de ferir o futuro de uma forma que não tem volta. Quando o coração está ferido, ele busca qualquer saída que pareça trazer descanso imediato. Você começa a imaginar como seria sua vida sozinho, começa a calcular como dividir as coisas, ensaia conversas na mente, cria cenários onde finalmente teria silêncio e controle emocional. Só que esse tipo de paz é construída na ausência do outro, não na cura do que foi quebrado. E é nesse ponto que a confusão emocional se mistura com o esgotamento espiritual, porque você já não sabe mais se está ouvindo a própria dor, a sua razão, ou se ainda existe alguma direção vindo de Deus. A mente cansada sempre vai tentar te convencer de que agir rápido resolve o que está doendo. Ela diz que prolongar a situação é perda de tempo, que continuar tentando é humilhação, que esperar é fraqueza. Só que a maioria das decisões que hoje você se arrepende também foram tomadas em dias em que você estava emocionalmente exausto. Isso não é fraqueza, isso é humano. O problema é que quando essa exaustão encontra um coração ferido, ela começa a transformar impulso em decisão definitiva. Existe também um detalhe que quase ninguém percebe. O orgulho começa a se disfarçar de proteção emocional. Você diz para si mesmo que não vai mais procurar, que não vai mais falar, que não vai mais demonstrar, porque já fez isso muitas vezes. Parece maturidade, parece equilíbrio, mas no fundo é apenas uma forma de não se expor novamente à dor. E enquanto isso, o relacionamento vai entrando em um estado de espera, onde nenhum dos dois dá o primeiro passo, onde o silêncio vira rotina e onde a distância passa a ser interpretada como confirmação de que acabou. Nesse estágio, a presença de Deus começa a ser questionada de uma maneira mais profunda. Você não duvida que Ele exista, você duvida que Ele ainda esteja agindo na sua história. E essa é a parte mais delicada, porque quando a fé fica em silêncio, as decisões passam a ser guiadas apenas pelo que você sente. O Espírito Santo continua trabalhando, mas o coração ferido não consegue perceber, porque está ocupado demais tentando sobreviver ao próprio cansaço. É por isso que este é o momento mais sensível de todo o processo. Não é quando tudo está ruim, é quando você se acostuma com a ideia de ir embora. Quando a possibilidade do fim deixa de assustar e começa a parecer lógica.
Porque é nesse ponto que a decisão não nasce da vontade de Deus, nasce da necessidade de parar de sofrer. E existe uma diferença enorme entre encerrar um ciclo conduzido pela presença de Jesus e abandonar uma promessa no meio do processo de transformação. Se você chegou até aqui e percebeu que está exatamente nesse lugar, então você precisa entender algo que muda completamente a forma de enxergar essa crise. Nem toda vontade de desistir significa que acabou. Muitas vezes, ela só revela que você está tentando lutar com as próprias forças há tempo demais e que existe um caminho que você ainda não acessou. Um caminho que não começa com uma conversa, não começa com uma mudança do outro, começa dentro de você, quando a decisão de não agir pela dor abre espaço para que Deus mostre o que realmente está acontecendo. O que Deus faz quando tudo parece perdido? Existe uma parte do processo que os olhos não conseguem acompanhar, e é justamente ali que Deus mais trabalha. Enquanto você olha para o comportamento do outro e conclui que nada mudou, enquanto mede o relacionamento pelo nível das conversas, pela frieza no toque ou pela distância emocional, o Senhor está operando em áreas que não aparecem nas conversas do dia a dia. Deus não começa restaurando o casamento diante de você. Ele começa tratando os lugares feridos que cada um carrega em silêncio, porque um relacionamento só é reconstruído de forma verdadeira quando os corações deixam de reagir pela dor. O problema é que o tempo de Deus não acompanha a urgência da sua ansiedade. Você quer sinais visíveis, respostas rápidas, uma mudança clara que te devolva a segurança. Mas a maneira como Jesus age quase sempre começa no invisível, no lugar onde o orgulho é confrontado, onde memórias são revisitadas, onde sentimentos que estavam bloqueados voltam a ser lembrados. E como você não vê esse movimento, a sensação é de abandono, como se suas orações estivessem encontrando um céu fechado. Só que o silêncio de Deus nunca significou ausência. Em muitas histórias bíblicas, o maior milagre estava sendo preparado exatamente quando tudo parecia parado. Existe uma diferença entre Deus não estar fazendo nada e Deus estar fazendo algo que ainda não pode ser revelado. E no casamento isso se torna ainda mais profundo, porque não se trata apenas de mudar uma situação externa, mas de alinhar duas histórias, dois temperamentos, duas formas de amar que foram feridas ao longo do caminho. Enquanto você pensa que o outro não sente mais nada, Deus pode estar quebrando resistências que você nunca teve acesso. Enquanto você acha que o amor morreu, o Senhor pode estar trazendo à memória momentos que reacendem aquilo que estava soterrado pelo orgulho e pelas decepções. E enquanto você luta contra pensamentos de desistência, o Espírito Santo trabalha trazendo clareza, mostrando erros, gerando um incômodo santo que faz a pessoa perceber que ainda existe algo que não foi encerrado. Existe também a obra que Deus faz em você, e essa é a parte que mais transforma o futuro do relacionamento. Porque antes de restaurar qualquer vínculo, ele precisa restaurar sua identidade, sua paz, sua capacidade de amar sem agir pela ferida. Um coração curado deixa de reagir com acusações, deixa de se defender o tempo todo, deixa de interpretar tudo como rejeição. E quando isso acontece, o ambiente espiritual do casamento muda, mesmo que o outro ainda não tenha dado nenhum passo. Talvez você esteja esperando que Deus mude primeiro a outra pessoa, para então recuperar sua esperança. Mas na maioria das vezes, o primeiro sinal do milagre é a mudança que acontece dentro de você. É quando a ansiedade começa a perder força, quando o medo de perder deixa de controlar suas atitudes, quando você volta a sentir uma presença que traz direção, mesmo sem nenhuma conversa ter sido resolvida. Isso não é ilusão emocional. Isso é ação espiritual. Porque quando Deus decide restaurar algo, Ele não trabalha apenas no que é visível,
Ele reorganiza circunstâncias, toca pensamentos, cria encontros inesperados, interrompe decisões precipitadas e sustenta você em dias que, humanamente, seriam impossíveis de suportar. O que para você parece um relacionamento parado, para o céu pode ser um processo em andamento. E é exatamente por isso que desistir no meio desse caminho é tão perigoso. Porque muitas vezes você está a um passo de viver a resposta que pediu em oração durante tantas noites. A sensação de que acabou pode ser apenas o ponto mais escuro antes de uma mudança real começar. O que hoje parece silêncio pode ser o cenário onde Deus está alinhando tudo para fazer algo que não depende mais da sua força, mas da presença dele conduzindo cada detalhe. O sinal de que ainda existe propósito. Existe um detalhe dentro de você que não combina com a ideia de fim, e é isso que precisa ser observado com atenção. Mesmo cansado, mesmo depois de tantas tentativas frustradas, você ainda se importa. Você ainda pensa, ainda busca uma resposta, ainda sente algo quando imagina a história de vocês chegando ao ponto final. Se o amor tivesse morrido completamente, não haveria conflito interno. Não existiria essa guerra entre ir embora e permanecer. A indiferença é o verdadeiro encerramento de um vínculo. E o fato de você estar aqui, tentando entender, revela que algo continua vivo. Esse cuidado que você sente não é apenas emoção, é um sinal espiritual. Porque quando Deus encerra um ciclo, Ele traz uma paz clara, uma direção firme, uma certeza que não nasce da dor nem do cansaço. Mas o que você está vivendo é confusão, é um coração dividido, é a sensação de que existe algo que ainda não foi resolvido. Isso mostra que sua história não está sendo conduzida por uma decisão concluída no céu, mas por um processo que ainda está em andamento. Muitas pessoas interpretam o desgaste como prova de que acabou, mas na verdade, o desgaste muitas vezes é o resultado de duas pessoas tentando continuar sem cura, sem orientação espiritual, apenas sobrevivendo aos próprios sentimentos. E sobreviver não é viver. Por isso você sente que algo está errado, porque no fundo sabe que o casamento que você tem hoje não é o casamento que Deus prometeu lá atrás. E é exatamente essa percepção que mostra que ainda existe propósito, porque você não está lutando apenas por manter uma estrutura, você está lutando por aquilo que um dia foi consagrado diante do altar. O inimigo sempre vai tentar transformar esse cuidado em fraqueza. Ele vai dizer que você está insistindo sozinho, que está se humilhando, que está perdendo tempo. Mas a verdade é que existem pessoas que já teriam ido embora há muito tempo e não sentiriam absolutamente nada. O fato de você ainda buscar, ainda questionar, ainda tentar entender o que Deus quer fazer, revela que o Espírito Santo continua te movendo na direção de algo que você ainda não conseguiu enxergar por completo. Existe também um outro sinal muito claro. Você não consegue tomar a decisão de forma definitiva. Você até pensa, até planeja, até ensaia na mente como será depois do fim. Mas sempre existe algo que te trava. Não é medo do desconhecido apenas. É uma presença que não permite que você transforme uma dor momentânea em uma escolha permanente. É como se Jesus estivesse segurando sua mão nos bastidores e dizendo que ainda não é o tempo de encerrar. Isso não significa que tudo será restaurado da maneira que você imagina. Significa que Deus ainda está escrevendo essa história. Quando o propósito termina, o coração se desconecta, a esperança desaparece e a pessoa segue em frente sem olhar para trás. Mas você continua aqui, procurando direção, buscando paz, tentando ouvir uma resposta que organize seus pensamentos. Isso é prova de que existe algo sendo sustentado espiritualmente, mesmo que emocionalmente você se sinta no limite.
O propósito não está apenas no relacionamento, está no que Deus está formando dentro de você durante essa crise. Na sua maturidade, na sua forma de amar, na sua dependência espiritual, na sua capacidade de permanecer quando seria mais fácil fugir. Porque existem milagres que não começam com a mudança do outro, começam com a transformação silenciosa daquele que decidiu não agir pela dor. Então, antes de concluir que acabou, olhe para esse detalhe que você tentou ignorar tantas vezes. Você ainda se importa. E isso, por si só, já é um dos sinais mais fortes de que o céu ainda não colocou um ponto final na sua história. Quebrando a mentira mais perigosa. A frase que mais passa pela sua mente nesses dias não nasceu em você. Ela foi construída pelas circunstâncias que se repetiram até parecer uma verdade absoluta. A ideia de que não tem mais jeito não chegou de uma vez. Ela foi sendo formada depois de cada conversa que não terminou bem, depois de cada tentativa que não trouxe resultado imediato, depois de cada noite em que você deitou com a sensação de estar sozinho dentro do próprio casamento. E quanto mais essa experiência se repetia, mais essa mentira ganhava força, até que começou a soar como lógica. Só que existe uma diferença entre algo estar difícil e algo estar encerrado por Deus. Nem tudo que está frio morreu, nem todo silêncio significa ausência de sentimento, nem toda distância representa falta de amor. Muitas vezes, o que você está enxergando é apenas o resultado de dois corações feridos tentando se proteger ao mesmo tempo. E quando a proteção fala mais alto que o amor, o relacionamento entra em um estado que parece definitivo, mas que, na verdade, é apenas um lugar de pausa emocional. Essa mentira é perigosa porque ela paralisa sua fé. Quando você acredita que acabou, você deixa de lutar da maneira certa. Você continua vivendo, continua respirando, continua indo para os mesmos lugares, mas por dentro algo se desliga. A expectativa de mudança desaparece, a oração perde intensidade, a presença de Deus deixa de ser buscada com a mesma entrega. E não é porque você deixou de crer, é porque você foi convencido de que não existe mais o que esperar. O que você não percebe é que essa sensação de fim quase sempre acontece antes de uma mudança real. Em muitos processos espirituais, o momento em que tudo parece perdido é exatamente o ponto em que Deus está prestes a fazer algo que não depende mais da sua força. Porque enquanto você ainda acredita que consegue resolver sozinho, você tenta controlar, tenta organizar, tenta convencer o outro. Mas quando chega ao limite e pensa que não existe saída, é ali que o controle é entregue e o espaço para o agir de Jesus começa a ser aberto. Essa mentira também distorce sua visão sobre o outro. Você começa a olhar apenas para os erros, apenas para as falhas, apenas para aquilo que machucou. As lembranças boas ficam distantes. Os motivos que fizeram você se apaixonar parecem irrelevantes diante do cenário atual. Só que um relacionamento não é construído apenas pelos dias difíceis. Ele carrega uma história que não pode ser apagada por uma fase. E quando o Espírito Santo começa a trabalhar, ele não ignora essa história. Ele resgata aquilo que estava encoberto pela dor. Existe um detalhe que precisa ser confrontado. Você não tem medo apenas de continuar. Você tem medo de continuar e se ferir novamente. Então, acreditar que acabou parece mais seguro, porque te protege da frustração de tentar outra vez. Só que essa proteção também te afasta do milagre que pode estar em processo, porque fé não é continuar quando tudo está bem. Fé é permanecer aberto àquilo que Deus pode fazer quando não existe mais nenhuma evidência visível. A verdade que quebra essa mentira é simples e profunda ao mesmo tempo. Enquanto existir oração, enquanto existir um coração disposto a buscar direção, enquanto existir dentro de você esse desejo de que algo seja restaurado,
ainda não acabou no mundo espiritual. O fim de um relacionamento diante de Deus não acontece quando as pessoas se afastam emocionalmente, acontece quando o propósito é encerrado. E se você ainda está sendo movido a buscar, a entender, a ouvir uma resposta, isso significa que existe algo sendo sustentado. Então a pergunta que precisa substituir essa mentira é outra. Não é se tem mais jeito, é o que Deus ainda está fazendo que você não conseguiu ver. Porque a resposta para essa pergunta muda completamente a forma como você se posiciona. Ela tira você do lugar de quem está apenas sofrendo e coloca você no lugar de quem está vivendo um processo que ainda não terminou. Preparando o coração para o altar do impossível. Depois de tudo o que você entendeu até aqui, existe um movimento que precisa acontecer dentro de você antes de qualquer palavra ser dita a Deus. Não é sobre repetir frases prontas, não é sobre tentar convencer o céu a agir. É sobre chegar diante da presença com o coração no lugar certo. Porque muitas vezes você tentou orar carregando ansiedade, tentou falar com Jesus enquanto sua mente estava tomada por medo, tentou buscar direção enquanto por dentro já tinha decidido que nada iria mudar. E um coração dividido não consegue descansar nem mesmo durante a oração. Agora o que Deus quer não é a sua explicação detalhada sobre o que aconteceu. Ele já viu cada lágrima que caiu no silêncio, já ouviu cada pensamento que você não conseguiu transformar em palavras. O que Ele espera é a sua entrega verdadeira. É o momento em que você para de tentar resolver tudo sozinho e reconhece que chegou ao limite das suas forças. Esse lugar não é de fraqueza. É o início da intervenção divina. Porque enquanto você ainda tenta controlar o resultado, sua ansiedade continua falando mais alto que a sua fé. Por isso, este é o momento de desacelerar por dentro. Respira, porque a decisão que parecia urgente alguns minutos atrás pode esperar pela presença de Deus. Coloca agora na sua mente o nome da pessoa com quem você construiu essa história. Não pense nos erros primeiro, não revisite as discussões, apenas lembre que existe uma aliança que um dia foi apresentada diante do altar. Existe um propósito que começou com a bênção de Deus e que, mesmo ferido, ainda carrega algo sagrado. Talvez o seu coração esteja duro, talvez exista mágoa, palavras que não foram perdoadas, atitudes que você não consegue esquecer. E é exatamente por isso que este momento é tão importante, porque você não vai levar para a oração apenas o desejo de que o outro mude. Você vai levar sua dor, seu cansaço, sua confusão e até sua vontade de desistir. Nada precisa ser escondido agora. A presença de Deus não exige que você esteja forte, ela apenas pede que você esteja inteiro. Existe também algo que precisa ser deixado neste altar antes que qualquer restauração aconteça: o orgulho que tenta te proteger, a necessidade de ter razão, o medo de dar o primeiro passo, a resistência em demonstrar que ainda se importa. Enquanto essas barreiras permanecem, o coração continua fechado para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E abrir mão disso não significa aceitar tudo em silêncio. Significa permitir que Jesus cure primeiro aquilo que está quebrado dentro de você. Este é o lugar onde a ansiedade começa a perder força. Porque quando você decide entregar a decisão nas mãos de Deus, a pressão de resolver tudo agora desaparece. A paz que você estava procurando na mudança do outro começa a nascer dentro de você. E essa paz não vem como uma resposta final. Ela vem como uma certeza de que você não está mais sozinho nesse processo. Então, antes de qualquer palavra ser dita, apenas reconhece em silêncio que este casamento não pertence só a você. Ele foi apresentado diante de Deus e é para Ele que você está trazendo novamente. Não para que Ele faça apenas o que você quer, mas para que a vontade dEle seja revelada de forma clara.
Porque quando a decisão nasce na presença de Jesus, ela não carrega desespero, ela carrega direção. É aqui que o impossível começa a ser tocado. Não quando o outro muda, não quando a situação externa se transforma, mas quando o seu coração se posiciona diante de Deus com verdade. E esse posicionamento abre o caminho para a oração, que não será apenas um pedido, será um encontro que tem o poder de mudar o rumo da sua história. A oração que reposiciona tudo diante de Deus. Senhor, eu chego diante de Ti sem tentar esconder o que estou sentindo, porque o Senhor conhece cada pensamento que passou pela minha mente e cada lágrima que caiu quando ninguém estava olhando. Eu reconheço que minhas forças chegaram ao limite e que sozinho eu não consigo restaurar aquilo que se quebrou dentro do meu casamento. Por isso eu coloco agora diante de Ti o nome da pessoa que o Senhor colocou na minha vida, não como alguém que eu quero mudar, mas como uma história que foi apresentada no Teu altar e que ainda precisa da Tua direção. Jesus, cura primeiro o meu coração. Tira de mim toda reação que nasceu da dor, toda palavra que ficou presa na mágoa, todo orgulho que me impediu de amar da forma certa. Eu não quero continuar olhando apenas para os erros, eu não quero tomar decisões baseadas no cansaço. Coloca dentro de mim a Tua paz, que não depende das circunstâncias, a clareza que vem do Espírito Santo e a capacidade de permanecer firme sem ser dominado pela ansiedade. Eu te peço que o Senhor toque também o coração do meu cônjuge, onde eu não posso alcançar. Vai além das conversas que não tivemos, das tentativas que não deram certo, dos muros que foram levantados ao longo do tempo. O Senhor conhece as feridas que eu nunca vi, os medos que nunca foram falados, as dores que foram guardadas em silêncio. Entra nesses lugares agora e faz aquilo que nenhuma palavra humana consegue fazer. Se existe amor que foi soterrado pelas decepções, traz esse amor de volta à vida. Se existe confusão na mente, traz direção. Se existe frieza, sopra novamente o teu espírito e aquece aquilo que parecia ter morrido. E se em algum momento eu errei, me mostra com verdade. Porque eu não quero apenas ser ouvido, eu quero ser transformado. Eu entrego nas Tuas mãos a decisão que eu estava prestes a tomar. Eu renuncio a agir pelo impulso, renuncio a agir pela dor, renuncio a agir pelo medo de continuar tentando. A partir de agora eu escolho esperar pela Tua voz. Fecha as portas que não vêm de Ti, impede palavras precipitadas, interrompe qualquer caminho que não esteja alinhado com a Tua vontade. Senhor, restaura a minha identidade dentro desse processo, que a minha alegria não dependa da resposta do outro, que a minha paz não dependa do que está acontecendo dentro da minha casa, que o meu coração permaneça firme em Ti, porque quando eu estou alinhado contigo, o ambiente ao meu redor começa a mudar. Consagra novamente essa aliança diante da Tua presença. Se esse casamento ainda carrega propósito, reacende aquilo que foi apagado. Reorganiza sentimentos, cura memórias, cria novos começos onde só existiam finais. E se existe algo que precisa ser quebrado dentro de mim para que essa restauração aconteça, eu permito que o Senhor faça. Eu não saio dessa oração com todas as respostas, mas saio com uma certeza: o Senhor está no controle. A minha decisão não será mais guiada pelo desespero, será guiada pela Tua presença. E a partir de hoje, tudo o que acontecer será conduzido pela Tua vontade e não pelo meu medo. O que começa a mudar depois de hoje? A primeira mudança não acontece no comportamento do outro, acontece dentro de você, e ela é silenciosa. Aquela ansiedade que te fazia pensar nisso o tempo todo começa a perder força. Não porque todos os problemas foram resolvidos, mas porque agora existe uma presença sustentando o seu coração. Você percebe que acorda e não sente mais o mesmo peso no peito, que os pensamentos já não te levam automaticamente para o pior cenário,
que existe uma calma que não depende de nenhuma conversa ter acontecido. Essa paz não é emocional, ela é espiritual e ela reposiciona a forma como você enxerga tudo ao redor. Você também começa a reagir diferente. Aquilo que antes te machucava imediatamente já não tem o mesmo poder de te desestabilizar. Não é indiferença, é maturidade sendo formada. O Espírito Santo começa a te mostrar quando falar e quando se calar, quando insistir e quando apenas observar. E essa nova postura muda completamente o ambiente, porque você deixa de responder pela dor e passa a agir com direção. Muitas vezes o outro não entende o que está acontecendo, mas sente que algo em você está diferente. Outra mudança importante é na forma como você olha para o futuro. Antes tudo parecia definido, como se existissem apenas duas opções: continuar sofrendo ou ir embora. E agora surge uma terceira possibilidade que você não conseguia enxergar, a de esperar com fé enquanto Deus trabalha. E essa espera não é passiva, ela é cheia de sentido, porque você começa a perceber pequenos sinais que antes passavam despercebidos. Um olhar que volta a existir, uma conversa que não termina em discussão, um gesto simples que mostra que ainda existe algo ali. Você também vai perceber que algumas situações que pareciam caminhar para uma decisão precipitada começam a ser interrompidas. Conversas que iriam acontecer são adiadas. Palavras que seriam ditas ficam presas na garganta. Oportunidades de conflito simplesmente não surgem. Isso não é coincidência, é Deus reorganizando o tempo para que você não destrua em um dia aquilo que Ele ainda está restaurando. Existe ainda uma transformação mais profunda, que é a forma como você se vê dentro desse relacionamento. A sensação de rejeição começa a dar lugar a uma identidade firmada em Jesus. Você deixa de medir seu valor pela resposta do outro e passa a entender que sua estabilidade vem da presença de Deus. E quando isso acontece, o medo de perder diminui, porque você sabe que, independentemente do resultado, você está sendo conduzido. Essa nova posição espiritual também abre espaço para que o outro seja tocado de maneira inesperada. Não necessariamente com grandes declarações, mas com mudanças sutis que mostram que algo está acontecendo. O coração que parecia fechado começa a demonstrar pequenas brechas. A resistência diminui, a comunicação deixa de ser apenas funcional. E mesmo que isso aconteça devagar, você consegue perceber porque agora seus olhos não estão mais presos apenas na dor. O mais importante é que a decisão que parecia urgente perde a força. Você entende que não precisa resolver tudo hoje, que existe um processo em andamento e que Deus não trabalha na velocidade da sua ansiedade. Essa compreensão traz descanso, e é nesse descanso que o milagre começa a ganhar forma, porque você sai do lugar de quem estava prestes a encerrar tudo e passa para o lugar de quem está sendo conduzido. Depois de hoje, você não terá todas as respostas, mas terá algo que vale mais do que isso: direção. E quando existe direção espiritual, mesmo que o caminho ainda não esteja totalmente claro, você sabe que não está mais andando em círculos. O que antes era desespero se transforma em expectativa, não baseada no que você vê, mas na certeza de que Jesus assumiu o controle daquilo que você não conseguia mais sustentar. O chamado para não ignorar o que Deus começou. Agora você entende por que este momento não foi um acaso. Não foi apenas mais um vídeo que apareceu enquanto você tentava distrair a mente. Foi uma interrupção no meio de um pensamento que poderia ter levado você a uma decisão precipitada. Porque quando Deus começa algo no coração de alguém, Ele cria formas de parar o caminho errado antes que ele seja concluído. E o que aconteceu aqui hoje foi exatamente isso. Uma pausa espiritual para que sua história não fosse definida pela dor de um dia difícil.
Existe um novo nível de sensibilidade dentro de você a partir de agora. Você não consegue mais pensar em desistir da mesma maneira porque algo foi alinhado. A oração que você fez não ficou nas palavras. Ela reposicionou sua mente, acalmou sua ansiedade e trouxe uma clareza que não estava presente antes. E essa clareza é a direção que você precisava para não agir pelo impulso. A decisão que parecia urgente perdeu a pressa, e isso já é um milagre, porque decisões guiadas por Deus nunca nascem do desespero. A partir deste ponto, o inimigo vai tentar dizer que nada mudou, que tudo continua igual, que foi apenas um momento emocional. Mas você sabe que não foi. A paz que entrou no seu coração não existia antes. A forma como você está olhando para essa situação agora é diferente. E é exatamente por isso que você não pode ignorar o que Deus começou. Milagres não acontecem apenas em grandes sinais visíveis. Eles começam dentro, reorganizando pensamentos, curando sentimentos e interrompendo caminhos que levariam ao fim. Talvez amanhã ainda existam desafios, talvez algumas atitudes do outro não mudem imediatamente, mas a sua posição espiritual já não é mais a mesma. E quando uma pessoa se posiciona de forma diferente diante de Deus, toda a atmosfera ao redor começa a ser afetada. Porque o Espírito Santo não trabalha apenas em você. Ele usa a sua transformação como um ponto de contato para alcançar tudo o que está ligado à sua vida. Este é o momento de fazer um compromisso silencioso com Jesus. Não tomar nenhuma decisão definitiva sem voltar primeiro à presença dele. Não permitir que um dia ruim defina o futuro de uma aliança que foi construída com propósito. Não transformar o cansaço de hoje em um ponto final permanente. Cada vez que a ansiedade tentar voltar, você vai lembrar da paz que sentiu aqui. Cada vez que o pensamento de desistir aparecer, você vai se recordar de que existe um processo em andamento que você ainda não consegue ver por completo. E existe algo que você precisa guardar com muita força dentro de você. Se Deus trouxe você até aqui, Ele não terminou. O céu não trabalha com histórias interrompidas pela metade. Quando o Senhor começa a tocar um relacionamento, Ele também sustenta aqueles que decidiram permanecer com o coração aberto para a vontade dEle. Isso não significa que tudo será fácil. Significa que tudo agora tem um propósito sendo conduzido. Então, não ignore os pequenos sinais dos próximos dias. A paz que permanece, a conversa que acontece de forma diferente, a vontade de agir com mais amor do que antes, o controle emocional que você não tinha. Tudo isso é resposta. O milagre não começa quando o outro muda. Ele começa quando você decide permanecer alinhado com Deus, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Este não é o fim da sua história. É o ponto onde você parou de caminhar sozinho. E a partir de agora, cada passo será guiado, cada decisão será colocada no altar, cada pensamento será filtrado pela presença de Jesus. O que parecia perdido foi entregue nas mãos certas, e quando algo é entregue verdadeiramente a Deus, nunca volta da mesma forma. Quando a decisão nasce na presença de Deus, existe uma diferença profunda entre tomar uma decisão para aliviar a dor e tomar uma decisão depois de estar na presença de Deus. Antes, tudo o que você queria era uma saída rápida para o peso que estava sentindo. Agora, existe algo que te faz parar, respirar e perguntar qual é a vontade de Jesus para essa história. Essa mudança parece simples, mas ela altera completamente o destino do que você estava prestes a fazer, porque decisões guiadas pela ansiedade carregam pressa, enquanto decisões guiadas por Deus carregam paz, mesmo quando ainda não existe uma resposta final. Você percebe que não precisa mais provar nada, não precisa vencer uma discussão,
Não precisa fazer o outro entender sua dor imediatamente. Existe uma segurança que vem do fato de saber que Deus está conduzindo o processo. E essa segurança te dá equilíbrio para não agir pelo impulso, para não dizer palavras que depois não podem ser recolhidas, para não transformar um momento de fraqueza em uma escolha definitiva. A presença de Deus começa a organizar seus pensamentos. Aquela confusão que antes parecia um labirinto vai sendo substituída por uma clareza que chega de forma suave. Você entende o que precisa mudar em você, entende o que precisa ser falado no tempo certo e também entende o que deve ser deixado nas mãos do Senhor. Nem tudo é sua responsabilidade, nem tudo depende da sua força, e reconhecer isso traz um descanso que você não sentia há muito tempo. Essa nova posição também muda a forma como você enxerga o outro. A pessoa que antes era vista apenas pelos erros, volta a ser enxergada como alguém que também está em processo. Alguém que carrega dores que talvez nunca tenha conseguido expressar. Isso não apaga o que aconteceu, mas abre espaço para que o amor deixe de ser bloqueado pela mágoa. E quando a mágoa perde o controle, o diálogo começa a ter uma nova possibilidade. Existe também uma maturidade espiritual que nasce aqui. Você não está mais lutando apenas pela restauração do casamento, você está lutando para permanecer alinhado com o propósito de Deus. Isso significa que, independentemente do resultado, sua decisão não será baseada no medo, mas na direção que vem do Espírito Santo. E essa é a maior liberdade que alguém pode experimentar dentro de uma crise. Saber que não precisa decidir sozinho. Talvez o cenário externo ainda não tenha mudado completamente, mas dentro de você existe uma firmeza que não existia antes. A urgência desapareceu, o desespero foi substituído por uma expectativa tranquila, e o coração que estava fragmentado agora está inteiro diante de Jesus. Essa inteireza faz com que qualquer caminho que precise ser seguido seja percorrido com dignidade, com sabedoria e sem destruir aquilo que Deus ainda pode transformar. A partir daqui, cada conversa será diferente, cada atitude terá mais cuidado, cada silêncio será preenchido pela presença de Deus e não mais pela ansiedade. Você não precisa correr, não precisa forçar situações, não precisa buscar respostas imediatas. O tempo de Deus começou a agir na sua história, e isso muda completamente o ritmo de tudo. E quando a decisão finalmente for tomada, ela não virá do cansaço, não virá da pressão emocional, não virá da dor acumulada. Ela nascerá em um lugar de paz, onde sua consciência estará alinhada com a vontade de Deus. E decisões que nascem nesse lugar não deixam culpa, não deixam dúvidas e não destroem aquilo que ainda tem propósito. Porque quando você escolhe decidir depois de estar na presença de Jesus, você não está apenas escolhendo o que fazer com o seu casamento. Você está escolhendo confiar que Deus é capaz de conduzir sua história melhor do que a sua própria dor. O recomeço que já começou dentro de você, mesmo que nada ao seu redor tenha mudado completamente, algo novo já começou. Não foi quando o outro falou, não foi quando a situação se resolveu, foi no instante em que você colocou essa história nas mãos de Deus e decidiu não agir mais pela dor. Esse é o verdadeiro ponto de virada, porque todo recomeço espiritual acontece primeiro no invisível. Antes de existir reconciliação externa, Deus estabelece uma nova estrutura dentro do seu coração. Um lugar onde a ansiedade já não governa suas escolhas e onde a paz passa a ser a base das suas atitudes. Você não é mais a mesma pessoa que entrou aqui carregando pressa para decidir. Existe uma firmeza que nasceu, uma sensibilidade nova à presença de Jesus, uma capacidade de esperar sem se sentir fraco. Isso muda tudo.
porque agora suas palavras não serão respostas à mágoa, suas atitudes não serão tentativas desesperadas de ser amado, suas conversas não carregarão o peso de quem está tentando salvar algo sozinho. Você foi reposicionado, e quando uma pessoa é reposicionada espiritualmente, todo o ambiente ao redor começa a sentir. Talvez o outro ainda não tenha percebido, talvez os dias continuem parecidos por um tempo, mas você vai notar pequenos movimentos que antes passariam despercebidos. A forma como você responde diferente, a maneira como a tensão diminui em situações que antes terminariam em conflito, o silêncio que já não é mais pesado. Isso acontece porque o Espírito Santo começou a agir em você e, através de você, cria um novo ambiente espiritual dentro do relacionamento. Esse recomeço também traz uma nova visão sobre você mesmo. A sensação de rejeição começa a perder espaço para uma identidade firmada em Deus. Você entende que seu valor não está na forma como o outro reage, mas naquilo que Jesus está formando dentro de você. Isso cura a necessidade de controle, cura o medo de perder e cura a dependência emocional que fazia cada atitude do outro definir o seu dia. Existe uma liberdade que nasce quando você entrega o resultado nas mãos de Deus. Você continua se importando, continua amando, continua desejando a restauração, mas não carrega mais o desespero de que tudo depende de você. E essa liberdade é exatamente o ambiente onde o milagre pode crescer, porque o amor deixa de ser uma cobrança e volta a ser uma escolha. Se a restauração completa acontecer, ela virá sobre um fundamento novo, não mais sobre as feridas antigas. Se o caminho precisar ser diferente do que você imaginou, você estará forte o suficiente para seguir sem culpa, sem revolta e sem perder sua fé. Porque agora sua história não está mais nas mãos do medo, está nas mãos de Deus. O que começou aqui não termina quando o vídeo acabar. Esse foi o marco de um novo posicionamento espiritual. O dia em que você decidiu que nenhuma decisão seria tomada longe da presença de Jesus. E essa escolha muda todos os dias que vêm depois, porque cada pensamento de desistência será confrontado pela paz que você recebeu. Cada momento de fraqueza será sustentado pela certeza de que você não está mais lutando sozinho. Você entrou aqui com a sensação de que estava prestes a encerrar tudo, mas está saindo com algo que ninguém pode tirar de você: direção. E quando existe direção vinda de Deus, até os caminhos que ainda não estão claros se tornam seguros. O recomeço não é uma promessa distante, ele já começou dentro de você, no instante em que sua decisão deixou de ser guiada pela dor e passou a ser conduzida pela presença. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Se você está ouvindo estas últimas palavras, é porque algo te sustentou até o fim, e isso por si só já é uma resposta. No início, existia pressa, existia confusão, existia um peso que parecia empurrar você para uma decisão imediata. Agora existe silêncio dentro da sua alma, não o silêncio da distância, mas o silêncio da presença de Deus, organizando aquilo que estava em guerra dentro de você. Isso não aconteceu por acaso. O céu não interrompe alguém no meio do caminho sem propósito. Talvez você tenha começado este momento apenas procurando um alívio rápido para o que estava sentindo, mas encontrou algo muito maior. Encontrou um lugar onde sua dor foi compreendida, onde sua fé foi reacendida e onde sua história foi novamente colocada diante do altar. E quando algo volta para o altar, volta para o controle de Deus. Isso significa que a partir de agora, você não carrega mais sozinho o peso de decidir o futuro do seu casamento. Os próximos dias não serão sobre respostas imediatas, serão sobre caminhar com essa paz que você recebeu. Toda vez que a ansiedade tentar te pressionar, lembre do que aconteceu aqui. Toda vez que o pensamento de desistir voltar,
Volte para a presença de Jesus antes de qualquer atitude. Esse é o novo caminho. Não decidir primeiro e orar depois, mas buscar a direção de Deus antes de qualquer palavra, antes de qualquer conversa, antes de qualquer escolha. Existe também um compromisso que nasce no seu coração neste momento. Não permitir que a dor de um dia ruim defina uma história inteira. Não transformar o cansaço em ponto final. Não ignorar os sinais de que Deus ainda está trabalhando, mesmo quando tudo parecer igual por fora, porque agora você sabe que o milagre não começa no visível, ele começa dentro. Você não precisa sair daqui com todas as certezas. Você precisa sair daqui com essa decisão firme. Nenhuma escolha será feita longe da presença de Deus. E essa decisão protege seu coração, protege sua história e abre espaço para que o Espírito Santo continue conduzindo cada detalhe. Se este momento falou com você, guarde isso como um marco. Este foi o dia em que você parou antes de desistir. O dia em que você decidiu que sua dor não teria a palavra final. O dia em que você devolveu seu casamento para as mãos de Jesus e escolheu confiar que Ele sabe conduzir até aquilo que parece impossível. E a partir de agora, cada passo será dado com essa certeza. Deus ainda está escrevendo essa história.